A proposta de redação, então, pedia para a gente discutir e problematizar a questão do direito à moradia no Brasil. Antes da gente entrar nos pormenores, vamos dar uma rápida passada nos textos base. No texto 1, a gente tem aí as discussões da Secretaria de Direitos Humanos a respeito do acesso à moradia adequada e como que isso é uma pré-condição para a realização de vários outros direitos humanos, por exemplo, trabalho, saúde, segurança social. No texto 2, a gente tem um artigo acadêmico exatamente sobre o mesmo problema, falando de como que está sendo dada a condição do acesso à moradia para as famílias brasileiras. No texto 3, nós temos aí um mapa e nós podemos ver na legenda o déficit habitacional. Ele traz para a gente esses dados específicos e a gente pode ver a falta e a inadequação de moradias no Brasil em relação à demanda populacional por estados. Por fim, no texto 4, a gente tem a informação de que o déficit habitacional brasileiro ele está acompanhado de um número significativo de imóveis que seriam habitáveis, mas que estão desocupados. Então, para a gente começar a nossa argumentação, vamos falar da tese. O que a gente poderia ter proposto, então, na tese? O aspecto do direito constitucional à habitação e como que ele é imprescindível para a cidadania plena, que é considerada a necessidade de se possuir um lar para usufruir de uma série de benefícios básicos. Nessa linha ainda, a gente pode falar que a habitação ela é relevante para a nação como um todo, porque ela insere formalmente no mercado mais gente, e isso vai impulsionar a economia e vai estimular o desenvolvimento do país. A gente pode ainda apontar alguns dos problemas decorrentes da negação do direito à moradia. Por exemplo, os problemas humanitários, precarização do acesso à saúde, boa alimentação, segurança, etc. Por exemplo, vou voltar essa parte. A partir daí, então, a gente teria que defender a necessidade de buscar-se meios que garantam moradia para todo mundo, como proposição de políticas públicas e a articulação da sociedade civil, organizada em ONGs ou sozinhos mesmos, os indivíduos, em prol da solução desse problema da habitação. Se a gente for encarar a questão no viés da atividade econômica, a gente pode falar também da relevância da inserção formal no mercado de trabalho desse contingente da população. Daí depois a gente mostraria como que esse processo de inserção impactaria positivamente a sociedade brasileira como um todo. Por exemplo, na diminuição da violência, no aumento da arrecadação da Previdência e da Seguridade Social. Daí também a gente pode argumentar sob o viés dos direitos humanos. A moradia ela é um direito básico que deve ser garantido para todo ser humano, o que já devia ser o bastante para motivar as sociedades e os governos para que todo mundo tivesse acesso à habitação. Então, gente, vamos partir para a proposta de intervenção. Como a gente tem que apresentar medidas plausíveis, o que vocês poderiam ter falado? Vocês poderiam ter falado sobre a conscientização da população sobre esse problema, o que poderia iniciar um movimento que aumentasse a visibilidade sobre a situação de milhares, de milhões de cidadãos brasileiros e isso pressionaria o poder público, visando criar soluções de curto, médio e longo prazos para essa situação. A gente ainda poderia sugerir a criação de grupos de caridade que reinserissem na sociedade as pessoas que não têm o seu direito à habitação garantido. E como que isso podia acontecer? Viabilizando cursos de profissionalização, o que auxiliaria essas pessoas a reingressar no mercado de trabalho. Outras medidas que a gente poderia propor era a criação de espaços comunitários de saúde, onde tivessem instalados chuveiros, banheiros, máquinas de lavar e secar roupa, produtos de higiene gratuitos, enfim, espaços comunitários de saúde para que essas pessoas pudessem usufruir gratuitamente.
Nessa mesma linha de raciocínio aí, a gente poderia sugerir a ampliação da rede dos restaurantes populares, porque isso causaria um impacto positivo, já que minimizaria o sofrimento dessa população, dessa parcela mais carente e possibilitaria-os a viver com mais dignidade. Enfim, vocês poderiam valer-se tanto de propostas que envolvessem a iniciativa popular, ou o poder público, ou o empresariado, ou todo mundo junto.